Olá pessoal, meu nome é Renan, bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. E hoje, retornando aí ao nosso fluxo de caixa com banco de dados em Axis, eu vou mostrar um novo módulo adicionado por sugestão aí do Everton. O Everton sugeriu para que eu adicionasse nesse fluxo de caixa um orçamento anual, para que a gente pudesse ter visualização aí de uma projeção do que a gente espera tanto na questão de receitas como na questão de despesas. Então eu montei esse formulário aqui baseado na sugestão que ele passou, que é o seguinte: então eu vou ter discriminado nesse orçamento que você vai projetar suas receitas e suas despesas para depois a gente fazer uma análise mais para frente aí. Eu não cheguei a montar ainda a questão de análise entre o que foi realmente gasto e o que foi orçado, porque eu já estou uma semana lidando com essa list view aqui para que isso funcionasse da maneira que eu pensei. Então eu já resolvi postar esse vídeo disponibilizando o arquivo para vocês baixarem e fazer alguns testes aí, darem algumas sugestões para ver o que a gente pode melhorar ainda, e na sequência a gente já melhora o que for necessário aí para isso daqui. Mas a princípio o funcionamento vai ser bem simples. Tentei deixar o mais limpo possível, tanto na questão de código, que se vocês forem analisar ali dá um nó na cabeça do cara, mas não vai levar nenhuma semana para entender, tá bem tranquilo. É assim, você vai colocar sua despesa aí, por exemplo, primeira coisa é selecionar uma despesa para você lançar ou uma receita. Então se você tentar inserir alguma coisa sem selecionar nada, ele já vai pedir para selecionar um item válido. Então a gente seleciona um item aí de sei lá, vamos colocar aqui moradia, vamos colocar água. Então você seleciona a categoria água e coloca aí uma projeção de custo de gasto, de despesa com água mensal, aí joga aí, por exemplo, R$100 de água por mês. Então você não precisa lançar todos os meses. Se você já lançou aqui no primeiro, você só aperta aqui em replicar os dados, ele já joga para todos os meses esse mesmo valor. Caso você tenha alguma alteração, você pode vir diretamente no mês que você quiser cadastrar e lançar manualmente aqui. Mas a princípio você lançando o primeiro valor e duplicando, ele já lança. Se você quiser limpar todos os dados, também aqui no L ele limpa. Então vamos deixar assim aqui só para fazer o lançamento e mostrar. Então eu duplico para os outros meses. Assim que eu lançar o valor aqui, clicar no botão inserir, ele vai lançar e já vai mostrar a soma do total da categoria moradia nesse item. Então que eu já lancei, já mostrou 100. Vamos colocar aqui, por exemplo, condomínio R$250. Dupliquei para todos os meses e inseri. Então ele já lança o valor, já soma aqui para nós o total do ano, que seria o total dos 12 meses, para o respectivo ano que está cadastrado aqui. Então ele já mostra o total do ano e o total por mês da categoria moradia. E no final, o total geral aqui, tanto do total de gastos, que vai ser a soma geral do gasto de todos os meses, que ele soma os itens aqui na vertical, depois ele soma na horizontal a linha que está em vermelho. Então ele já mostra a soma do total de cada categoria aqui para nós. E falta fazer ainda, como eu mostrei, não está terminado ainda, só quero lançar para vocês aí o desafio de testar isso daqui e ver o que pode ser melhorado, que eu quero lançar ainda um total para que ele mostre o que foi gasto realmente e o que estava orçado, para ver se os totais aí vão bater. Então você vai poder lançar aí a princípio para diversos anos. Falta ainda fazer essa parte da alteração do ano para ele trazer anos anteriores. Então você vai projetar aí indefinidos anos aí para frente a projeção das tuas receitas e tuas despesas aí para ficar salvo nesse banco de dados aí, a evolução das tuas receitas, a evolução das tuas despesas, vai estar tudo guardadinho aí certinho. É só ter a disciplina de ir lançando esses dados aí no formulário. E aqui essas despesas, a única coisa que eu tive que cadastrar manualmente foi as receitas. Depois eu mostro ali no código como foi feito, mas as despesas ele vai puxar automaticamente das despesas cadastradas.
Se você quiser cadastrar uma nova despesa, por exemplo, eu quero cadastrar aqui, sei lá, no lazer, vamos aqui na categoria, vamos cadastrar aqui uma nova categoria em lazer, descrição da despesa, o que a gente pode cadastrar aqui na despesa? Vamos colocar, sei lá, vamos dizer que o cara aí é um zoneiro, aí vamos colocar gasto com zona, é uma saída, o cara vai gastar no lazer, então vamos inserir a categoria zona para o cara, é um gasto mensal previsto no orçamento dele. Então, se o cara previu essa despesa aqui no orçamento, então vamos só ter que fechar e abrir novamente para que ele carregue esses dados aqui para nós. Então vamos acessar novamente. Então no orçamento anual, quando eu acessar, a categoria zona já vai estar aparecendo aqui. Então é só a questão de você fazer o cadastro da nova despesa e aí você joga a despesa que você quer nessa nova categoria que você criou aí, Milão aí. Esse cara é bom demais. Inserir, ó. Então tá cadastrada a despesa, milão de zona por mês, está cadastrada a despesa, então não tem problema, pode criar novas despesas e as receitas estão fixas aqui nesse cabeçalho. Caso você queira adicionar uma nova conta de receita, por exemplo, uma outra fonte de receita aqui, você vai ter que vir no código daí a princípio, porque quando eu cadastro as contas de receita, ele aparece outras contas, como a questão de transferência, saldo inicial, que pode ser uma receita também. Então são contas que não interessa estar aparecendo para nós como entrada, tipo crédito de aplicação, pagamento de cartão de crédito, não interessaria para nós estar aparecendo como receita, porque não é receita financeira, seria apenas uma transferência de uma conta para outra. Então nesse caso, eu lancei aqui na nossa fluxo de caixa, tá lá no Initialize. Quando eu monto a List View 10, que é a List View que carrega todas essas contas aqui, então eu já monto aqui o seguinte, ó. Então ele vai lançar os meses de receita. A princípio, quando você viu, você já viu as somas, mas antes de aparecer as somas, ele lança os meses para que fiquem as células com conteúdo e com a cor definida, para que depois o código consiga buscar esses valores e para fazer os lançamentos. Mas aqui seria simples, você só vai entrar no código aqui e adicionar uma nova receita. Então aqui eu coloquei outras receitas, você pode colocar aqui uma outra receita caso você queira cadastrar, sei lá, coloca aí caixa 2. Então está cadastrada uma nova receita. Então essa receita, quando você abrir novamente o formulário, ele já vai estar carregando aqui o caixa 2 no teu orçamento, e aí você coloca o valor mensal que você estima tá entrando aí. Então ele já soma o total da receita mensal, já soma o total da receita anual de todos os totais já calculados, já mostra aqui para nós essa despesa na List View aqui, todas elas já categorizadas. Então, pessoal, a princípio seria isso. O código que gerou todo esse serviço aí de uma semana trabalhando para que isso funcionasse, não ficou tão simples de ser entendido, mas dando uma olhada aí, você vai entender o princípio básico da questão de eu estar inserindo esses dados no banco de dados lá no Axis, para que ele não duplicasse. A questão mais difícil foi eu conseguir lançar um dado e depois eu substituir essa informação sem eu ter que criar um botão para que ele adicionasse e um botão para que ele substituísse ou editasse esse valor. Então o código já vai fazer isso automático, ele já vai testar se essa informação já está cadastrada para o ano, para o mês e para despesa ou receita cadastrada. Então ele vai fazer um teste. Então eu faço uma consulta lá no banco de dados dentro da outra. Então eu gero uma consulta lá na tabela de orçamento, depois eu gero uma nova consulta na tabela orçamento para que ele identifique o ano, o X seria o mês,
e a descrição. Se todas essas condições forem atendidas, mês, ano, mês e descrição, então ele vai abrir a consulta edição e vai fazer um teste, que se for vazio, como é um campo numérico, o valor ele não pode ser vazio. Se for vazio, ele vai admitir que é 0, e se não for vazio, ele vai substituir o valor da consulta do respectivo mês com o valor que eu tenho dentro da caixa de texto mês. Então ele faz essa substituição, ou então adiciona o valor caso não exista ainda uma informação para ano, mês e despesa. Então ele faz isso daqui para todos os meses. Então o serviço foi conseguir montar essa lógica para programar, para ele adicionar ou substituir o valor para um mês, e depois eu só usei o famoso aí Ctrl+C, Ctrl+V para todos os meses. Então se for 1 vai ser janeiro, se for 2 vai ser fevereiro, e assim sucessivamente, cadastrando todas as informações para todos os meses do ano, cadastrando ou substituindo a informação. Porque da mesma forma que aqui ó, ele deu esse erro aqui porque eu não posso, eu tenho que estar na guia, fluxo de contas, porque quando eu clico aqui ele carrega informações ao ser clicado, então ele carrega as informações. Então se eu quiser mudar uma despesa já cadastrada, eu só clico em cima dela e ele vai carregar todas essas informações para mim. Então eu só vou aqui e vou editar. Bom, eu sei que eu tenho uma renda extra aqui em junho, vai ser 2.000 aqui vai ser 2.500. Então eu só faço a edição dessa informação e insiro novamente. Então você vai ver aqui que para os meses de junho e julho aqui ele vai alterar a informação e já vai fazer a soma, e no meu banco de dados ele vai alterar essa informação também automaticamente lá. Na verdade ele lança no banco de dados, depois puxa a informação para nós aqui na nossa List View. Então depois dele carregar essa informação de todos os meses, aqui vai até 12, 11 e 12, ele vai carregar o orçamento. Então ele cadastra a informação no banco de dados primeiro, depois a gente vem para o código aqui que vai fazer o carregamento das informações dentro do nosso orçamento. Então aqui também é uma consulta que a gente faz lá na tabela do orçamento. Então ele vai fazer um laço aqui percorrendo as despesas e as receitas para comparar com o que está no BD, para ver se é uma categoria de despesa que tem valor. Então ele vai lá e vai ver se tem esse tracinho. Por que eu coloquei aqui? Para ele verificar se ele tem um tracinho, porque o tracinho corresponde aí a primeira valor que eu tenho nessas células onde são o que recebem valores. Então se for um tracinho, ele vai ser uma conta que vai receber valores do meu orçamento. Então ele faz essas comparações e testa. Aqui a questão se as duas forem iguais, vai adicionar os valores respectivos nos meses. Então essa questão aqui tá explicada aqui nos comentários no código. Então dá para se situar caso você queira estudar mais a fundo aí o código. Então conforme ele vai inserindo esses meses, os valores nos respectivos meses, eu já aproveito que ele já está lendo um valor lá que é respectivo de cada mês, então eu já coloco um acumulador aqui para somar o valor, e depois eu lanço esse valor lá na minha coluna 13, que é a coluna de total. Então já aproveita uma coisa, já faz o lançamento lá. Então é isso aí, pessoal, não tem muito segredo, é só dar uma olhada no código, está comentado. Aqui eu tive que dividir a soma das despesas e das receitas, porque como é que eu faço essa soma das colunas de receitas e de despesas? Eu faço a soma pela cor. Então se for a cor verde, é a cor de receita. Então ele testa, ele vai lá na minha List View 10, se a cor do texto for verde, ele zera o contador, que é a soma coluna, e vai fazer um laço por todos os itens da nossa List View 10, que se a cor for diferente de vazio e o Y diferente do X, o que eu quero dizer aqui? Então ele tem que passar por um item, ele tem que ser diferente de verde, no caso aqui nas receitas, é o cabeçalho ali onde vai ser os totais,
E o y tem que ser diferente de x, porque eu não posso estar somando a mesma linha que eu estou percorrendo. No caso, como ele está pegando tudo que é diferente, tudo que é... Quando ele seleciona essa linha aqui de x, que é verde, então eu não posso ter esse valor de x sendo igual a y, porque ele estaria somando o mesmo valor que ele está passando no momento. Então ele diferencia essas duas coisas e daí só testa se é um valor que recebe créditos ou débitos de despesas ou receitas e faz as somas aqui caso o valor seja diferente de vazio. Então ele vai somando os valores para nós e depois que ele termina o somatório de cada das colunas aqui, ele vai para o próximo registro e vai lançando a soma lá na nossa coluna. Então como aqui eu fiz de 1 até 12, então ele vai percorrer desde o mês 1 até o mês 12, correto? E vai lançar o somatório aí desses valores sempre quando ele coloca aqui o próximo registro, ele vai lançar no x. Esse x aqui, ó, só para não ter confusão, para ficar claro, é o x que ele pegou aqui. Ó. Quando ele pegou esse valor que é igual à cor verde, ele acumulou o valor de x, que seria a primeira linha, por exemplo, linha 1. Então ele percorre toda a list view, estabelecendo os critérios que foram feitos aqui para que essa conta ficasse somente dentro das receitas, e daí ele lança nessa mesma linha 1 a soma do que ele somou nas colunas. E nas despesas, usando a mesma lógica, ele vai fazer a questão da verificação da cor se for vermelho. Se for vermelho, ele acumula o valor dessa linha, faz um novo laço pela nossa list view, somando tudo o que é referente à despesa e que não for sobrepor a mesma linha. Somando esses valores, ele vai lançar na linha vermelha que ele capturou aqui, que seria a despesa, a soma. Pessoal, é meio louco isso daqui, não sei se ficou claro essa explicação, mas é isso mesmo. Acredito que dá certo, acredito que funciona. Às vezes tem que ter um pouquinho de fé nisso daqui também. Mas eu vou ficando por aqui, já deu 17 minutos de vídeo e era só para dar 10. Então tá no link na descrição aí embaixo do vídeo, é só baixar a planilha, conferir. Por favor, testem aí, dê sugestões para a gente melhorar isso daqui e vir na próxima semana aí com um novo vídeo com esse sistema aqui mais elaborado do que ele já está até o momento. Valeu, pessoal! Agradecendo aí a audiência, vou ficando por aqui. Até mais!